sair. Então você aprende determinadas coisas a se movimentar, porque se você não aprende a fazer isso, você sequer vai ter o direito de existir. Né? E aí você estava falando, estava me lembrando de uma cena há pouco tempo. Eu gosto de cortar na carne e a gente fica pensando nessas coisas. Né? Uns dois anos atrás, né? Foi um pouco tempo, né? Eu estava passando por uma região aqui, meio deserto ali, na Estrada Velha, e aí o que acontece? E aí teve uma blitz, né? Uma batida policial. Eu tenho que entender. Eu tenho que aprender a ler isso. Quando eu olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu tenho que entender. Não vale você é professor da universidade. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Né? E se os caras chegam rindo para você, não é porque eles vão ser simpáticos com você. Não é porque eles vão ser simpáticos. Então, um procedimento é o mesmo procedimento que você vai ter quando você está sendo assaltado. É exatamente o mesmo. O cara está com a arma, ele vai rindo, e aí, como é que tá? Está tudo certo, mas ele continua ali, olhando, né? E aí, como é que vai ser? Olha para a sua carteira, aí, como é que... anota a sua placa, assim, você... Então você nem entende qual é o procedimento, né? E o cara olha aí, quero tanto. É isso. Nós estamos falando disso, quando a gente fala sobre leitura e escrita. Se movimentar nessa cidade. E eu tenho que entender essas disposições dessa nossa cidade, onde a gente também circula, porque, por exemplo, a gente não pode pensar a produção de um saber, de um conhecimento fora disso. Para mim, tudo está interconectado. Aprender a ler e a escrever, desenvolver uma proficiência de leitura e escrita, está conectado com tudo isso. Com absolutamente tudo isso. Né? No momento que eu vou usar minha variedade de prestígio, né, linguística, para poder ler sobre determinado, mas no momento em que nada disso, nenhum argumento, absolutamente nenhum argumento, nenhum, vai funcionar. A não ser que você tem duas opções. Ou você se sujeita, ou você vai apanhar. Porque não tem como, né? Então, o que acontece? Não há outros momentos em que isso é possível, mas é o momento limite. É o limite. Aí não há linguagem, aí você tem que aprender a ler os movimentos, o que está em jogo, o que entra, né? A leitura que é feita da disposição física, enfim, mesmo depois, olha, eu sei que você passa por aqui, tá? Fique tranquilo, eu sei que você passa por aqui de vez em quando. Tá? Quer dizer, são pessoas que estão me observando, você nem sabia que estão me observando, né? É a normatividade dura, né? Assim. E aí, como há um acesso, né, dentro dessa disposição da racionalização, né? Pela placa eu encontro, sabe onde eu moro, sabe onde eu trabalho, sabe? Tem os meus dados. Né? Então, a gente tem que compreender que a nossa construção do saber não está dissociada da vida. Ela não está dissociada da vida. Né? Quando eu trabalho com os meus estudantes falando português, ou quando eu vou dar uma aula, para mim, todas essas coisas elas estão em jogo. Me interessa esse saber que pode efetivamente libertar. E hoje, quando, por exemplo, a gente tem diversos estudantes que são militares, que são... O propósito é de oferecer para eles instrumentos para que eles possam ler, para que eles possam ampliar esse arcabouço de leitura e interpretação, para perceber que o suspeito numa blitz pode variar. Né? E os bandidos, efetivamente, eles sabem disso, né? Eles vão assaltar os bancos de paletó e gravata hoje. Né? Porque isso diz respeito ao que a gente chama de leitura. Você tem ampliação dessa leitura. Né? Tomando exato. Então, e tem uma outra coisa, fechando aqui mais ou menos essa nossa conversa, para abrir outra. Esse momento de abertura, por exemplo, das universidades públicas, sobretudo, para um público mais amplo, esse processo de democratização, ele é muito importante. E aí eu estava conversando com a coordenadora de vocês aqui sobre um processo que está ocorrendo na Baiana, né, de incorporação de alguns estudantes de escolas públicas, enfim. Isso é importante não para os estudantes, para as universidades. Isso. Eu não conheço nenhuma grande universidade no mundo, nenhuma, que não tenha catalisado a diversidade. Exatamente. Nenhuma. As grandes universidades norte-americanas têm os departamentos latino-americanos, asiáticos. Você vê os professores quando vão falar puxado, sobrenome latino, enfim, porque interessa essa conjugação de saberes a partir de lugares distintos. Quando a gente pega os nossos orientandos, que fazem parte desse processo de democratização do ensino superior, a gente percebe que ele traz perguntas
e traz inquietações que às vezes deslocam até o que a gente está pretendendo fazer. A partir daquele lugar que muitas vezes é considerado um lugar de uma ignorância. O que está ocorrendo hoje no ensino superior, já deveria ter ocorrido há muito tempo, é algo que pode levar ao nosso ensino superior. Pode, né? Devir, talvez, depende de nós, né? A um lugar muito interessante. Nós temos a possibilidade de desenvolver efetivamente uma educação brasileira. A gente não tem uma educação brasileira, né? A gente não tem uma educação brasileira. A educação brasileira precisa contemplar os saberes indígenas, africanos,